O diálogo de hoje é com ele que é gestor deste lugar aqui, cuja abreviatura está aqui. MIS, Museu da Imagem e do Som. Um livro em vários volumes, esse é o volume 1, em que há depoimento de pessoas. Eu me refiro ao dialogador de hoje, ao economista, ao designer gráfico e museógrafo e gestor cultural, Chico Aragão. É ele! E ele me trouxe exatamente qual? O livro que tem um pouco da minha história. Foi de propósito, não foi? Hein? Você queria me aproximar do museu, é isso? Nos aproximar mais ainda? Não havia a intenção de me transformar numa peça de acervo. Você me transformou numa peça de museu. No entanto, essa publicação ela foi feita na época do Nirez. O Nirez tem um trabalho de sempre criar registros sobre lindo, testemunhos. lindo. É maravilhoso esse trabalho. Vamos depoimento. Olha aqui, criancinha. Maravilhoso. Né? Ele me trouxe várias fotos. Que é um acervo, né? É uma entrevista que foi feita pelo Magela Lima. Tem um DVD também, onde né? eu conto em DVD a minha vida, e fotos do teatro, da literatura, do jornalismo, enfim. E aí eu queria pautar então essa ideia de que o museu também não é só o documento, mas também ele pode ser a informação sobre o documento, não é? Por exemplo, você tem aqui o DVD, né? Então você tem acesso, cadê? Está aqui. Você tem acesso à entrevista real, cadê? Lá onde eu estava e a câmera filmou. Mas isso tem um certo valor. Mas essa aqui, que é a transcrição da entrevista, é pura informação, não é um documento histórico, não é? É um fundo, é o que a gente chama de um fundo. E aí cada objeto ele tem possibilidade de ser visto e pensado de outras maneiras. Quando ele vai para dentro de um museu, ele já não tem mais a sua função original. Então ele está deslocado. O que a gente pode fazer com ele dentro do museu, isso é infinito, né, Ricardo? Imagine que na cenografia, na museografia, a gente pode transformar ele de várias maneiras. É a provocação mesmo de um novo olhar sobre as coisas. O museu é esse lugar da experiência sobre as coisas. Por isso que eu digo que ele tem que ser presencial. Uhum. E a gente associa, volta ao senso comum, ao museu. Eu mesmo brinquei aqui, você me transformou numa peça de museu, como se fosse uma coisa ruim, né? Como se fosse uma coisa, como se fosse velharia, como se fosse uma coisa imprestável, né? Quando na verdade o museu é um lugar de inovação, de renovação de olhares. Ele não é de preservação de coisas que não têm mais sentido, pelo contrário, coisas que o presente está dando sentido, ressignificando objetos do passado, não? Que são inclusive do presente também, pelo nosso olhar presencial. Sempre trazendo as coisas para o que existe, pensar hoje, né, e como problematizar esses objetos. Um desafio permanente. A arte faz isso o tempo inteiro. A arte hoje trabalha muito mais com a ocultação de algumas informações para que você, de algum modo, vá ter esse olhar. É o deslocamento, é a desconstrução das verdades. São todas essas questões que se colocam aí como desafio, que são linguagens próprias da arte. O Museu de História, por mais que ele seja rigoroso nessa questão da memória, ele tem que admitir que tudo passa por essa construção inventiva que a gente vai ter que fazer. Né? Reinventar. E a memória e a história é isso mesmo. Os historiadores, alguns deles não concordam, mas é necessário que se diga. Temos que continuar inventando, né, Ricardo? Inventando a história. Inventando, reinventando. Reinventando a história. Cada narrativa é uma reinvenção, é uma reedição da história, né? Você é um homem de teatro. O teatro é uma coisa que o ator é essa expressão. Uhum. E cada peça é um momento, né? Não tem como você transferir isso. Uhum. Né? O visitante, o nosso público. Olha, o dialogador de hoje é o gestor público, é o diretor do Museu da Imagem e do Som. E ele me trouxe outros objetos. Um deles, esse aqui. Óculos. 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 São óculos. 2. Por que será que ele me trouxe 2 óculos, hein? Ele que responda. Chico Aragão, por favor. É assim, na verdade... A sessão é essa por óculos, ô Chico? Hein?
Na verdade, eu sempre fui deficiente visual. Né? Temos muitas deficiências, mas uma que me acompanha desde pequeno, desde menino, é uma deficiência visual, uma limitação visual. E esse objeto que a gente consideraria um objeto, que a gente chama de objeto prótese, né? É um objeto que dá uma certa extensão das funções, ou recupera de algum modo essa deficiência, se é que existe essa deficiência. Né? Talvez o meu olhar fosse esse talvez fosse o real. Né? Esse é o olhar real, mas eu necessito ter esse... Eu não me lembro de usar nada, eu não uso pulseira, eu não uso brinco, não uso anel nem relógio, mas um óculos eu nunca pude deixar de usar. Então ele me acompanha. E eu vou guardando os óculos porque eles são meio que a minha imagem também. Eles vão se compondo aí com a minha imagem, né? Os graus vão mudando, né? Os graus vão mudando, com a idade, você vai tendo que a deficiência vai fazer. se Hoje ele já é esse progressivo que eles chamam. É a lente progressiva. Em outra época era o bifocal. Bifocal, Mas hoje é progressivo. Aqui você tinha uma parte para olhar de perto e aqui a parte para olhar de longe. Leitura. Para leitura. E aí a gente vai ficando cada vez mais deficiente em algumas coisas, mas essas próteses vão, de algum modo, devolvendo para a gente aquilo que chamam de real. Somos todos deficientes, não? Pois é, por a isso vida que... é um processo de ir se tornando deficiente gradativamente, não é? Por isso que eu estou dizendo para você, isso aqui é real? Não, real é esse aqui, né? Eu não sou deficiente. Esse aqui, Eu sou real. Então eu vou tirar os óculos também, os dois, pronto. Fizemos uma greve aqui dos óculos. Vamos abolir. Ficamos os dois com o olhar verdadeiro. O olhar verdadeiro, real. Sobre as coisas. Sobre as coisas, né? É. E é tão... Você se identifica, então? Você se reconhece assim? É estranhíssimo. É muito estranho. Tirar uma foto sua, por exemplo, sem os óculos, você às vezes não se reconhece. Eu, por exemplo, às vezes não me reconheço. Só me reconheço com óculos. Tanto que fiz cirurgia e pedi ao médico para deixar um pouquinho de... assim, de deficiência. Fez a cirurgia corretiva. E pedi para ele deixar um pouquinho, porque eu não quero eu não quero deixar... Mas tem um charme também usar o óculos. Não, tem identidade, né? Não sou eu. Sem os óculos não sou eu. É possível, não é? É possível. Você trouxe então para isso, para falar de... Para falar desse objeto que me acompanha há muitos anos, né? Ele faz parte, né? E eu vejo que pessoas que não utilizam óculos chegam e olham para mim e dizem, puxa, mas tem uma certa... Tem uma coisa meio de intelectual ali que dá conta, mas não dá não, na verdade é só e como, ideia, né? Chico, a gente também percebe usando óculos que a gente pensa que está vendo alguma coisa e não está vendo. Por exemplo, se eu tiro os óculos, eu tenho um tipo de visão, mas quando eu ponho os óculos, aí tem outra. Então a gente se depara de como a gente... Tudo é relativo, né? Tudo é da nossa... Dos aparelhos que a gente tem, não é? A gente vai criando aí dependência. A verdade é uma verdade objetos. Pessoal. Essa relação sujeito-objeto é uma relação muito interessante na construção desses discursos, sabe, Ricardo? Do discurso museológico mesmo, de pensar esses objetos, o que é que eles representaram. Esse óculos, por exemplo, ele é um óculos que eu usei e... Põe aí, vê como é que muda a sua... Como é que muda o Muda, já foi um momento, eu acho que eu tava... Ele não tem mais. Olha, tá muito, mudou, já é outro. Mas eu vou guardando, Agora né? outro. Aí tirando. E ele vai mudando de acordo com... Na verdade, eu tinha um bem fininho, que era bem delicado, eu usava. Depois eu relaxei e digo, agora vai ser uma coisa que não necessariamente tem que ser uma coisa leve. Mas deixando claro que eu tenho essa deficiência já incorporada. E é engraçado, porque eu tenho na minha lembrança vários rostos do mesmo Chico Aragão. Porque eu tenho uma relação com a família antiga, né? Meu amigo do seu pai, velho Haroldão, né? Do Bar Opção. O seu irmão foi meu aluno, Haroldo Aragão, tão lindo, né? Ele foi lá diretor dos Correios. A da Ana Aragão, né? Dançarina, que é sua irmã. Enfim, conheço a sua mãe. Tem o Carlos também, o Carlinhos. Tem o Carlos, né? Eu conheço essa gente toda. E é tão bonito a gente ver o crescimento dessas pessoas e as diversas pessoas que elas vão se transformando, mas ao mesmo tempo preservando os afetos, o respeito à memória, à cidade, enfim. E olha, ele me trouxe outros objetos que têm a ver com isso, inclusive com esse olhar. Que eu acho que essa geração não sabe nem o que é. Explique, por favor, Chico,
O que é isso aqui? Antigamente fazia assim, ó. Explica, Chico. Cara, esse monóculo, eu lembro bem dele. Monóculo. O monóculo, ele é uma peça que a gente tinha lá assim, eu encontrei isso aí lá no Juazeiro, mas eu me lembro disso porque havia quando a gente ia para Canidé, eu me lembro meu avô levava a gente para Canidé para pagar promessas, né, para São Francisco. E lá a gente fazia umas fotos e eles entregavam, um lambe-lambe entregava pra gente uma foto já nesse monóculo. E aqui você tinha acesso A imagem, né? a imagem, A imagem. como se fosse um slide. Pronto. Um diapositivo. Um diapositivo, justamente. Aí é um diapositivo. É uma imagem diapositivo. E eu não encontrei o que eu queria, porque o Haroldo... Aqui dentro não tem nada. Não tem. Mas você trouxe pra gente mostrar. Para Isso mostrar. aqui, inclusive, se desmontou aqui, ó. Eu tô mostrando, porque é um objeto que hoje é um objeto que os museus já vão incorporar, não é? O museu tem tudo a ver com o Museu da Imagem do Som. Veja, isso aqui é um suporte, né? É um suporte. É um suporte para ver coisas, para ver imagens, né? O chamado monóculo. Né? Para guardar imagens. Para guardar imagens. A ideia de guardar imagens. E você se refere ao São Francisco, porque no São Francisco você fazia fotografia junto com a imagem do santo, né? Havia um cenário. Tinha um cenáriozinho. Você segurava um santinho lá, eu tenho essas imagens. E aí colocava aqui, você levava e mostrava para as pessoas que tinham estado em um determinado lugar. E a outra, ele trouxe outros objetos que tem tudo a ver com isso aqui, minha gente, com o MIS, Museu da Imagem do Som. Ele é o homem da imagem do som. Este outro objeto aqui, tem a ver com a imagem e esse tem a ver com o som. É verdade. Começará por som ou pela imagem? Vamos continuar pela imagem? Depois você faz o som. O que é isso aqui, hein? Nem eu sei. O que é isso aqui? É coisa de fotógrafo, é coisa de design gráfico. O que é isso aqui? Isso é uma ferramenta que a gente utilizava na gráfica para poder observar os pontos, né? Exatamente as retículas. Os pontos... De uma foto, é isso? De uma imagem impressa. As imagens impressas, elas são impressas através de pontos. Não se vê. Isso é um conta-fio, não. Conta-fio, você tem que colocar aqui dentro, né? Você tem que abrir ele, montar e você vai olhar para ver a qualidade a qualidade da imagem, a concentração de pontos por polegadas. Seria hoje na internet, seria... Pixel. O pixel? Isso tem Você faz uma avaliação de quantos... da qualidade. Eu diria que intensidade. Quando eu comecei a trabalhar com produção gráfica, com design gráfico, eu já não existia essa coisa do computador ainda. Então a gente tinha que fazer tudo muito rudimentarmente, né? Como é o nome desse aparelho? Sabe? Conta-fio. Como? Conta-fio. Conta-fio. Aqui você coloca uma imagem em negativa, é isso? Não, mas a gente vai olhar a imagem impressa. Já impressa. E ver quantos pontos. Quantos pontos ela. Para ver se ela tem uma consistência. Uma concentração. Para reprodutibilidade. Para ter qualidade. Para ter qualidade de reprodutibilidade. É isso? O processo, você vai gravar um fotolito, esse fotolito vai gravar uma chapa. Hoje os processos são mais ágeis, mas assim, havia aí umas várias etapas, e essa é uma das ferramentas que era utilizada justamente para observar essa qualidade da imagem. E isso já está obsoleto? Ainda se usa? Hoje as concentrações de retículas se dão de forma estocástica e é diferente. E a aferição é de outra forma? É de outra forma, é muito mais eletrônica. É muito mais eletrônica e virtual. É virtual. Né? Para saber quantos pixels, né? Nesse processo, veja que nesse processo... O plural dessa palavra. Pixels, né? Pixels, não sei se é assim, mas acho que é. Acho que é. Porque a palavra não é portuguesa? Não, é inglesa. Não é inglesa, né? Pixels. Pontos, né? A palavra. Dots, pontos. Pontos, né? Daí porque pontos, os pixels. Então deve ser. Enfim. Se não é, fica sendo. Porque faz parte também das culturas se apropriar das palavras e transformá-las na língua pátria. Não é? Nós é que temos essa besteira de querer respeitar uma palavra só porque ela vem de outra língua. Por exemplo, se eu chegar hoje na França, meu nome não é Ricardo, é Ricardo. Monsieur Ricardo, não é? Eu não serei Guilherme, eu serei Guilherme, ou então Guillaume, enfim, não é verdade? É verdade. E a gente fica com cabeça de
um cabeça de colonizado querendo falar a língua do colonizador. Embora a gente tenha que estudar realmente, tenha que ter várias línguas, mas a gente também precisa se apropriar. Aliás, a construção das línguas. A língua também é uma construção, né? Aliás, um dos maiores museus do Brasil é exatamente o Museu da Língua Portuguesa, lá em São Paulo. É uma nação, né? Ou até uma nação é uma língua, né? Você conhece o museu, né? O Museu da Imagem, o Museu não conheço, não conhece? da Língua Portuguesa, de São né? Paulo, Não, que é hoje da conheço. Estação da Luz. É um espetáculo de visitação, todo tecnologizado, todo cheio de virtualidades, de interação, de gravações, não precisamos mais do guia, enfim, você tem formas extraordinárias. Como também na Europa você tem há muito tempo gravações que são acionadas a partir da presença de alguém. À medida que um visitante se aproxima de um determinado objeto, por intermédio de um fone, você tem acesso à informação sobre aquele objeto, né? A tecnologia a serviço de uma fruição maior nos museus. Veja que são todos os sentidos. Cabe audição, cabe visão, cabe olfato, tá? E o tato, né? Tato, na hora que você digita. tátil, né? A coisa tátil mesmo, até o próprio clima. É o que a gente chama de atmosfera também no teatro, usado como atmosfera poética. Multissensorial. Você está inteirinho ali, né? Uhum. E é engraçado porque você defende o museu como uma experiência presencial, mas ela pode ser intermediada, mesmo presencial, por aportes tecnológicos, que é o caso. Pode, cabe tudo. Quando eu falo que cabe tudo, cabe. Você está lá, né, no lugar, mas ao mesmo tempo você tem acesso a determinadas... O que eu tô querendo afirmar, Ricardo, é assim, é que não substitui. Sim, não substitui. Não substitui. Sim. E nós vivemos hoje um momento de substituição das coisas, Entendo. de desaparecimento das coisas, de supressão do mundo. Você defende que as coisas se mantenham. A visita presencial e o acesso virtual, a visita virtual. Né? Lembro de uma montagem que eu fiz em 2000 e um amigo ligou e disse: sensacional a exposição, maravilhosa a exposição, interessantíssima a exposição. E eu falei: e aí, quando foi que você foi lá? Ele falou: não fui. Eu digo: como você não foi? Eu vi a matéria sobre isso. Não, você não foi, cara, você não foi na exposição. Você entende? Aquela experiência de ir é uma experiência única, insubstituível. É nesse sentido. Uma coisa é eu visitar, por exemplo, a casa onde hoje funciona o Museu da Imagem do Som, ali na Barão de Estudos, esquina com a rua Ana Bilhar, se não me engano. Né? Moreira da Rocha. Ele já é Moreira da Rocha. Ali já é Moreira da Rocha, deputado Moreira da Rocha. E a outra é eu ter uma informação sobre um filme, através de um filme. A experiência de estar naquela casa, naquele mesmo ambiente. Imagine as pessoas voltarem naquela casa um dia e dizer: olha, eu já vim aqui em algum momento para ver o bode, ou até para conversar com o governador, ou até... Sim, o Virgílio Távora morou ali. São muitas experiências que aquela casa deixou. Aquela casa foi tombada pelos usos, né, e pelas formas que ela esse estar presente vai construindo história, não é? Se ninguém tivesse morado ali, se não tivesse havido história presencial naquele espaço, aquele espaço não teria agregado esses valores. Nós temos três projetos, né, de exposições de longa duração a pensar naquele acervo ali. Tem uma do Humberto Teixeira, no acervo. Tem uma segunda do Sebastião Salgado, são imagens que ele doou ao professor Dilmar, na época. E tem uma sobre a própria casa. Imagine que a casa foi tombada pela memória da casa. Cabe a gente criar um trajeto, um recorrido sobre essa memória, e não só sobre essa memória, mas levando em conta que é possível que a sua própria memória, enquanto visitante da exposição, seja também objeto de tombamento, de salvaguarda pública. Cabe você reivindicar, pleitear. Sim, você está entendendo? Um lugar frequentado. Essa né? Essa é a ideia. Entendo. Olha, você também tem direito a ter, ou até fazer parte do patrimônio, né?
público. Você é um personagem que, de repente, a igreja que eu frequentei, a escola que eu fui, o barzinho que eu bebia, cabe tombar isso? Acho que essa é uma questão. Você me trouxe isso aqui, como é o nome disso aqui, hein? Hoje. Isso na época, eu acho que hoje não tem mais, mas isso era um headphone, a gente tinha, não, me esqueci o nome disso, é um Walkman. Walkman. A gente vai sempre Walkman. importar os nomes, né? É? Walkman. Você colocava aqui, como é que abre aqui? Não, botava um cassete. Eu quero que abra aqui. Botava um cassete. É assim, a obsolescência programada vai uma fazer outra a gente coisa não saber que a gente... mas nem lidar com os objetos que não são mais usados. Aqui botava um cassete, uma fita cassete, fechava, acionava o botão e passava a ouvir música, gravação, enfim. Eu viajava com isso. E viajava botava com isso. Aqui, não, viajava mesmo, entrava no ônibus. Viajava assim. Botava um headphone e o tempo passava ali. E aí o tempo não passava. Você me trouxe então, olha que bonito, a tecnologia a serviço da memória. Olha, chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe o objeto surpresa para o nosso dialogador de hoje, o diretor do Museu da Imagem e do Som, o economista, o gestor cultural, Chico Aragão. Eu trouxe uma coisa para você que eu acho que tem, eu tenho certeza, tem a ver com história. Vou fazer ele falar mais ainda de história e do papel dos museus no mundo. Mas eu queria primeiro conhecer o que você me trouxe e deixar isso para o final. Me diga lá o que você me trouxe, Chico Aragão. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem aqui. Chico Aragão me trouxe. Deixa eu ver. Isso. Olha. Mas só isso ou tem mais alguma coisa? Não, não é. Não foi que caiu a fotografia que estava aqui mesmo. Ele me trouxe a moldura a partir dessa imagem com a palavra Chico Aragão. Fala. É um objeto Estou que enquadrando você. cria um enquadramento, né? E o enquadramento é uma espécie de limitação da possibilidade da arte. O museu talvez seja esse lugar que durante muito tempo serviu a esse enquadramento. Né? E hoje ele pensa a ruptura disso, dos limites do museu. A gente trabalha muito com essa possibilidade do museu fora do museu, o museu como expressão maior, né? Não é só a obra em si, emoldurada, mas todo o entorno que justifica a obra, que valoriza a obra. Vai além do enquadramento. Embora encontrei uma coisa interessante, o enquadramento é também um apagamento, né? Você apaga o que está aqui e seleciona o que deve ser olhado, né? O museu também faz isso. Mas o que você está propondo é que, simbolicamente, essa imagem é para mostrar que o museu vai além daquilo que é o objeto em si. Ele tem o contexto daquele objeto. Ele constrói, né? Ele constrói um contexto. Ele constrói. Né? Ele evidencia um contexto que transcende o enquadramento. Ele se propõe mesmo a trazer novas experiências, que são sempre diferentes, viu, Ricardo? São sempre diferentes. E aí, esse é o desafio maior. Né? Quando eu falo que é o ambiente, o espaço da experiência, muito mais do que da memória, é porque não se guarda simplesmente a memória, se guarda para se buscar novas experiências. Tem aqui outra coisa que está me doendo, vê se dói em você. Aqui nós temos uma imagem. Olha, eu estou enquadrando, eu tenho aqui, digamos, uma foto do nosso dialogador de hoje, que é o Chico Aragão. Mas aí se eu for para cá, ó, não tem nada, o espaço vazio. Quer dizer, a imagem que desapareceu. A perda da referência. Fale sobre isso. Mas a gente tem um quadro sem nada, entende? O compromisso de devolver, né, de algum modo. E não só devolver, fazer com que as pessoas se sintam também contempladas de algum modo nesse museu. Tem uma coisa engraçada, o museu é uma coisa que a gente provoca sempre no visitante uma interatividade, se fala nisso, né? Aí você fala desses equipamentos eletrônicos que são utilizados hoje. Um espelho te põe dentro de uma exposição, não te põe numa exposição? Como imagem dela? Então é isso, né? Você vê sua própria imagem. É importante que você se veja nesse museu. Ô, Chico Aragão, eu queria que você abrisse esse envelope, porque eu trouxe 3 objetos para você
Tem 3 sentidos de preservação da história. Veja aí o que eu trouxe. Olha, é tão importante o que eu trouxe, você nem imagina. Eu precisei até de uma máscara, porque é uma parte do meu acervo que eu trouxe para você. Faz parte do nosso cotidiano. Né? A minha rinite não me deixa. Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu mostrar. O que eu trouxe? Nós estamos no centenário de Carlos Câmara, o grande Carlos Câmara, não Cidade de Vida, mas o centenário do Grêmio Dramático Familiar, que é o grupo que ele criou em 1918. Aí eu trouxe 3 momentos disso. Veja, o documento em si, uma peça dele chamada Calu, com os manuscritos dele, do Carlos Câmara, 1921, o documento mesmo, os papéis, a letra dele, o manuscrito. Aí trouxe uma reprodução do manuscrito. Já não é o manuscrito, já é uma facsímile, um facsímile do escrito. E trouxe uma publicação sobre o Carlos Câmara. Então você tem 3 dimensões aqui. A informação sobre o documento, a cópia do documento e o documento em si. Nessas 3 dimensões de preservação de história é que eu queria que você, sobre elas, falasse. A história dessas 3 dimensões. A informação, a reprodução e o acesso direto ao documento. A documentação. O documento em si, o documento original... Mostrar. Vai mostrando. Você vai falando e eu vou mostrando. O documento original está aqui. Ele constrói o que a gente considera um aspecto aurático, né, desse objeto. Aura, né? O que... Para o museu é interessante na medida em que a gente tem ali um real testemunho desse personagem. Uma genética, até existe hoje uma ciência, inclusive, genética literária, né? Pronto, tá aí o documento vivo, né? Documento. Aí depois você tem... Aí no segundo momento você o libera. Libera esse documento aqui. Você o libera para uma possibilidade de ter a mesma imagem, através de um processo de reprodutibilidade da imagem do que seria o documento. Talvez até editando de alguma maneira, dando maior destaque para aquilo que você considera, né, é um segundo momento. É possível sim. O museu trabalha com isso. Não necessariamente só com o documento, mas pode ser com a reprodução do documento. Cabe repensar isso. E também com a terceira dimensão, que seria um documento, que nem é cópia e nem um documento. Que é o fundo disso, é uma informação sobre... que vai, de algum modo, potencializar os olhares sobre esse mesmo documento. Vai dar e o medo destaque do pesquisador que trabalha com isso há 50 anos, sou eu. E você se expõe muito. Eu me exponho muito, tenho rinite alérgica por causa disso. E aí eu trouxe, eu até vou mostrar, mas eu tenho que colocar a máscara, senão amanhã eu estou doente. Agora, você vê, são muitos profissionais que a gente tem. Tem esses que correm o risco, né? Mas eles estão sujeitos a contrair aí vários problemas. Eu perguntei ao meu médico, doutor, por que eu passei 45 anos convivendo com fotos antigas, com textos antigos, e nunca fiquei doente, e agora eu fico doente com tanta facilidade, não posso nem entrar no meu próprio acervo que fico doente. Ele disse, exatamente porque você passou 40 e tantos anos, 50 anos convivendo com isso, já não suporta mais. Então você tem a ironia de ter um acervo gigantesco sobre a história do teatro do Brasil, e eu não poder frequentar o espaço, que inclusive tem meu nome na universidade, porque senão eu fico doente. Com rinite alérgica. Você tornou público, de algum modo, a sua memória, né? Também, é verdade. Mas foi bacana, né, eu trazer essas 3 dimensões? Foi. Porque você vai comentar, que a gente sempre associa o museu a isso aqui. O museu é aquele que guarda o documento. Mas eu quis mostrar que nós também podemos ter isso aqui, a reprodução ou a informação sobre fundamental. São as 3 dimensões que fazem um museu. E aproveito para homenagear o nosso Carlos Câmara, o grande comediógrafo do Ceará. E agradecer a presença dessa figura tão bonita, que é o Chico Aragão. Cumprimentando você, cumprimento toda a família, hein? Lembrando aqui o nosso Aragão, o nosso Haroldão e a todos, porque eu tenho uma ligação enorme com a família. E desejando a você uma gestão bonita à frente do MIS, o Museu de Imagem do Som. Como é que eu termino o programa, hein? Como é que eu termino o programa? Eu quero dizer que eu agradeço, que agradeço, né, ter a oportunidade de estar aqui e dizer que estamos lá e aguardando, né, e esperando que essa sua memória
seja compartilhada, porque essa é uma ideia. Exatamente. Essa é uma ideia. Essa Olha, memória você não guardaria para você. Está na universidade, está na universidade. Olha, e hoje eu partilhei um pouco com você. Eu vou então terminar o programa com essa ideia do diálogo, sabe por quê? Que essas três dimensões possam dialogar no museu e no seu acesso, no acesso de qualquer pessoa à informação. O documento em si, a reprodução do documento e a informação sobre o documento. Que haja sempre neles, nessas três dimensões, o diálogo.